Essa é uma pergunta também que eu queria fazer. Como é que a gente pode envolver a família no ministério pastoral? Essa é uma dúvida recorrente dos pastores, né? O ministério é meu ou também é da minha esposa e também é dos meus filhos, né? Eles vieram junto comigo no ministério, podem escolher ou não esse ministério junto, né? Como é que eles podem ser envolvidos de maneira saudável e conectada? Olha, essa é uma pergunta difícil para mim de responder, mas para mim sempre foi importante que tanto a esposa quanto os filhos eles sirvam de acordo com os dons deles. E não porque são família pastoral que eles precisam estar envolvidos. Se eles tiverem aptidão, dons em alguma área, seja na área da música, seja de alguma outra forma, que eles se envolvam naturalmente, de acordo com, né, o momento, com a fase, né? Então, os meus filhos, por exemplo, o Kael mais velho, ele é da área da comunicação, então ele por um tempo fazia vídeo dos cultos, tirava fotos, então ele servia naturalmente de acordo com a área dele, com os dons dele, né? O Joseph já é da música, faz aula de bateria, então ele já vem tocando cajon de vez em quando nos cultos. Então há um envolvimento natural, né, de acordo com os dons que eles têm. Uma outra coisa que acontece muito nas famílias pastorais, que eu particularmente eu não gosto e nunca foi assim lá em casa, é, por exemplo, a minha esposa me chamar de pastor. Eu falei, eu não sou teu pastor. Eu sou teu marido, sou teu amigo, eu sou Luciano. E muitos casais, e eu respeito isso, né? Mas eu particularmente não fico à vontade com isso, né? O pastor chama a própria esposa de pastora, né? E eles se tratam dessa forma. Para mim é engraçado, né? Porque você está se relacionando com uma função e não com a pessoa. Então, essa cultura pastoral que vai sendo adquirida, né, com coisas pequenas assim, para mim ela afeta também o relacionamento familiar. Então, com os meus filhos, eu sou teu pai, né? Essa aqui é sua mãe, né? Nós somos casados, eu chamo ela de Yulia, ela me chama de Luciano. Então, a gente vive pessoas em casa, vive família. E uma outra coisa importante para mim é a questão da identidade, né? Os nossos filhos, e principalmente filhos de pastores, você precisa trabalhar e afirmar a identidade deles, né? Porque é aquela questão, né? A esposa sem nome, ele é o filho do pastor, etc e tal. Então há uma expectativa, nossa, você como filho do pastor não deveria estar agindo assim, né? Então as pessoas acabam fazendo esse tipo de comentários, tratando a família dessa forma, e aí é muito importante que os pais trabalhem a questão da identidade. Eu gosto de separar identidade e comportamento. Então, a identidade ela precisa ser afirmada. O comportamento ele precisa ser tratado. Então, quando você diz para o seu filho, você não vale nada, você não faz nada direito, né? Você não quer obedecer, você é desobediente, você fere a identidade dele. E você precisa tratar o comportamento. E você vai dizer, olha, né, o comportamento que você teve, a atitude que você teve, a resposta que você deu não foi legal. Então você trata o comportamento, mas a identidade ela não pode ser ferida. Então você precisa afirmar o orgulho que você tem deles, o prazer que você tem neles, o potencial que eles têm. Então você vai afirmando essa identidade. E com relação ao envolvimento, eu diria deixar fluir naturalmente. E claro, como líder, como pastor, a gente precisa proteger a família dessa pressão, né? Desses comentários, dessa exigência que às vezes acaba chegando até eles, né?